Meus amores, um bom domingo. A paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico. Eu convido a vocês que vocês acolham o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, que vocês se arrependam dos pecados que as pessoas cometem. Porque, meus amores, todos nós precisamos se arrepender. Todos nós. Não é só o ímpio, não. É todos nós precisamos se arrepender. Todo dia nós temos que renunciar a coisa, todo dia nós temos que se arrepender. Entendeu? Vê que Jesus disse assim, ó. Por isso que eu prego para vocês sobre arrependimento, porque Jesus já está voltando. Não há muito mais tempo para você estar de brincadeira com a palavra de Deus, não. Não há mais tempo, não. Jesus está às portas. Jesus está às portas. A qualquer momento ele pode vir. E ele exige de nós o que? Para nós ir para o céu, ele exige santidade. Muitas pessoas, não sei o que é que essas pessoas estão pensando. Vocês têm que pensar que para onde Cristo está, é santo. Aonde Cristo está é santo, o céu é santo. O nome eternidade é santo. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. E vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que se procurar também se consertar. Todos nós. Falo com o ímpio se arrepender e aceitar o sacrifício que Cristo fez. E essas ovelhas que estão na casa de Deus, vocês se corrijam, vocês se examinem. Não custa nada você se examinar a si mesmo dentro da palavra de Deus. Onde que vocês estão errando, o que é que vocês estão fazendo de errado, porque Cristo vem pegar um pessoal, Cristo vem pegar umas pessoas o que redimidas, ele vem pegar umas pessoas transformadas. Nesse dia ele vai levar muitos, mas vocês prestem atenção. Uns vão ser para ser o lado direito e outro lado esquerdo. Cuidado que tu não seja um que vai ficar do lado esquerdo para ser jogado numa fornalha de fogo, entendeu? Cuidado. Ímpio, se arrepende dos teus caminhos, volta para Cristo. Os evangélicos, se arrepende-te. Estamos vivendo os últimos tempos do povo na face da terra, tá bom? De vocês se acordarem. Já chega de brincadeira, entendeu? Ele está voltando. Sobre nós existe um rei que reina todos perante esse mundo, entendeu? E ele está prestes a vir à terra. O Messias, ele está prestes a vir à terra pela segunda vez. O povo de Israel, vocês alertam. O Messias, ele já está vindo pela segunda vez, vocês se alertem. Olha, nós estamos caminhando para o final dos últimos dias do povo na terra, entendeu? Após o arrebatamento, vocês têm o quê? Pouquinho tempo na terra, entendeu? Não vai vocês estão, vou viver séculos e séculos ainda. Preste atenção, cuidado. Olha o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? É um pouquinho mais de tempo, entendeu? Não é um horror de tempo, não. Para que as pessoas fiquem planejando, planeja casa, planeja comprar carro, planeja tudo, menos a salvação da alma de vocês. Vocês planejam tudo, vocês fazem o quê? Tudo vocês colocam acima da salvação da alma de vocês, tudo. Calma, pensa na salvação da tua alma, ela está em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a salvação da nossa alma, para depois, por último, talvez, porque os tempos que nós estamos vivendo não é tempo de quê? É tempo de renúncia, é tempo de vocês se prepararem. Um povo vai sair da terra, outro povo vai viver atribulado na terra. Para raciocinar, nós estamos aqui no tempo da graça, porque tem o Espírito dele na terra conosco, e após ele sair, como é que vocês vão suportar? Preste atenção. Dias virão difíceis. Glória a Deus, que é por pouquinho tempo. Glória a Deus, porque é por pouquinho tempo. Entendeu? Ele diz nas Santas Escrituras, vocês conhecem. Se vocês lerem as Santas Escrituras, vocês conhecem. Vocês sabem que esse dia, depois da vinda do arrebatamento, depois do dia que Cristo vem, que vocês verão o Messias pela segunda vez, após a vinda dele, vocês sabem que se ele não abreviar esse dia, nem vocês mesmos suportariam, entendeu? Mas isso aí, sabe por quê? Porque vocês não creram nele, porque ele veio para buscar todos vocês, e vocês o quê? Por vaidade, as pessoas dentro da casa dele com vaidade, a vaidade do mundo traz para dentro do templo dele, vocês sabem que ele não aceita isso. Se ele não aceitou, vocês viram a revolta dele lá no templo de Israel, quando ele viu o que? Aquele templo contaminado. Com o que? A casa de Deus estava fazendo de casa de comércio. Agora a casa de Deus vocês estão fazendo tanto de tempo, estão fazendo tanto como tempo de comércio, vendendo a palavra de Deus, como vocês estão fazendo o quê? Trazendo a vaidade do mundo. O diabo oferece as coisas a vocês compram e vocês usam e levam para a casa de Deus. No rosto de vocês, na cara de vocês, passando no rosto dele.
Ele entra nos templos, ele pega e sai. Por quê? Porque ele está vendo o que é que vocês estão fazendo com ele. Vocês acham que ele merece isso? Ah, nós estamos num novo tempo, numa nova época. O que foi que é que tem escrito nessas escrituras? Que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção em tudo que está escrito. Se ele nunca mudou, então as coisas que estão escritas nessas escrituras também nunca vai mudar, não, entendeu? É por eternidade, eternidade. Bora lá? Sobre os cegos vigilantes. Aqui vai para o quê? Aqui vai para a igreja dele, né? As 10 virgens, que vai para as 10 virgens dele. 5 é louca, que não acredita em nada que ele fala. Vive do jeito que elas querem. 5 que não se santifica a ele. 5, as outras 5 são prudentes, elas escutam. Bastou ele dar uma mensagem, elas, entendeu? Por quê? Porque ela conhece, ela tem os ouvidos sensíveis à voz dele. Todas nós devemos ser assim, ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir ele, entendeu? E eu a amo. O Cristo, o Messias, o Iau, né? Que morreu em Israel, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Então, eu a amo. Por ele nós temos salvação, todo o povo na face da terra. Se não fosse por ele, não tinha não. Mas nós temos salvação, se nós acolher. Por isso que eu digo ao ímpio, eu vou falar logo para o ímpio, depois eu venho para cá. É bem pertinho da outra. Ó, preste atenção. Eu falo para vocês se arrepender, vocês procurar uma igreja. Procura uma igreja, procura um pastor e aceita Jesus. Tu confessa o nome de Jesus, porque tem que ter testemunha. Não é só tu e as 4 paredes, não. Assim não funciona. As coisas de Deus não funcionam desse jeito. A gente tem que procurar um pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Esse mundo tá mostrando que ele tá para voltar. Esse mundo tá mostrando que as pessoas que vão ficar aqui vai ser terrível para elas, entendeu? Aceita Jesus. E eu vou ler o versículo agora. E essas pessoas que renegam Jesus, eu também vou ler o versículo agora para vocês. Entendeu? Para que vocês, aceitando o sacrifício que Cristo fez, o sacrifício que Cristo fez está espalhado para a humanidade inteira. Todo mundo tem direito à salvação da sua alma, mas nem todos escolhem, nem todos procuram. E os que procuram, por mínimos detalhes, você se desvia do caminho. Vocês estão indo no caminho, mas o inimigo oferece coisas a vocês aceitam. O inimigo oferece um batom, o inimigo oferece um negócio para passar na sua sobrancelha, e vocês aceitam. E por causa desses detalhes, vocês perdem a salvação de vocês. Por que vocês não são igual a Cristo? Cristo disse, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, o exemplo é ele. Só vocês entenderem. Bora lá? Para o ímpio que não aceitou Jesus, o convite que eu te faço aqui é um convite. O que eu estou falando com vocês é um convite. Para que vocês, o quê? Aceitem o sacrifício que Cristo fez e vocês sejam, o quê? Convidados de uma festa das bodas do Cordeiro. Então, e vocês se vestem, que vocês se vista de veste nupcial, preparado para o quê? Para um casamento. Bora lá? Glória a Deus, bora lá. É Lucas 12, versículo 8. Essas pessoas que têm que aceitar Jesus Cristo. Ou vocês aceitam e confessam e se batizam nas águas, comem do corpo, bebem do sangue, para vocês terem vida eterna. Ou então eu chamei, né? Muitas pessoas também estão chamando. É tempo de arrependimento. Cristo está voltando. E digo vós, aqui ele está falando, ó, preste atenção. E digo vós, tudo que eu falei para vocês está escrito também, viu? Nada da minha boca sem falar nada que não esteja escrito, não. Para beber do sangue está escrito, para comer do corpo está escrito. Então, pronto, tudo que eu falei, não estou falando nada que não tem na Bíblia, não. Tudo tem na Bíblia. Mesmo o negócio da gente não escrever o nome, a gente escreveu o nome também, tem escrito na Bíblia, tem tudo escrito na Bíblia. Eu vou conversar aqui com vocês, vou já para lá, para mostrar a vocês também, para vocês verem o significado de vocês aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo tem o quê? Cristo tem no céu um livro com o nome de todas as pessoas que aceitaram ele, entendeu? E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, por isso que eu te digo, tu precisa de testemunha para tu aceitar o sacrifício dele. Também eu, o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Aqui ele está dizendo
Que tu confessando ele aqui na terra, quando tu estiver perante a ele, ele também vai dizer, ó, o nome dele está escrito no livro da vida. Ele também aceitou, ele colheu o meu sacrifício. Agora tem um segredozinho. Colhe o sacrifício, caminha com ele é o caminho. Não se deslarga dele, não. Para quem nega de Cristo, primeiro a gente nega Cristo, nega assim, quando você não acolhe. Quando você não faz o que eu li para vocês no primeiro versículo. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Já parou para pensar? Tu lá perante os anjos, perante o Rei da Glória, o Rei do céu, o Rei da terra. O nome dele não foi achado escrito no livro da vida. Aí vai te lança, né? Presta atenção. Bora pro livro do Apocalipse, a mostrar o canto que está escrito que essas pessoas que não colocam o nome escrito no livro da vida. Mas mesmo mostra pra nós. Bora lá. Ó. Glória a Deus. Pronto, tá aqui. Preste atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês viram aí? Tá no livro do Apocalipse. Tá no livro do Apocalipse. Para que vocês escutem, você já vá consciente. Vou repetir para vocês entender o significado daqueles 2 versículos que eu li para vocês, entendeu? Ó, os que negam e para aqueles que colhem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É isso que essas pessoas vão herdar. Essas pessoas que negaram Cristo aqui na face da terra, a oportunidade que eles tiveram, ele, ó, jogaram fora, entendeu? Lugar de colher, ó, jogaram fora, entendeu? E quando saíram dessa terra, vocês sabem, né? Que eu não gosto nem de falar sobre isso, mas é o que eu tenho que falar. Saiu dessa terra, você não estava caminhando com Cristo, você foi o quê? Para o tormento eterno, como tem escrito. Ainda tem o nome de inferno, né? Então, quando chegar lá, você vai passar um tempo lá, né? Se queimando, né? O sangue de Jesus tem poder. Quando tu sai de lá, tu vai ser ressuscitado para tu morrer a segunda vez, para que tu seja o quê? Julgado, tu vai ser ressuscitado, tu vai ser condenado e tu vai ser o quê? Lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Bora lá? Vou mostrar para vocês como tem 2 ressurreições e vou mostrar para vocês como tem o quê? Dois o quê? Passa por 2 mortes. Bem-aventurados são que aqueles que vai passar só por uma. Vocês morrem de medo da primeira morte, né? Vocês morrem de medo. Pensou da segunda? Bora lá, né? Glória a Deus. Bem-aventurado os santos. Deixa eu começar aqui do começo. Ó, é Apocalipse 20. Ó, eu li Apocalipse 21 e o versículo 15 para vocês. Agora eu vou ler Apocalipse 20 e o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabem. Esta é a primeira ressurreição. Muitas pessoas não vão ser ressuscitadas nessa ressurreição agora, não. Muitas pessoas vão ficar lá, vão ressuscitar após se cumprir isso que está escrito aqui. Após o que? Os 1000 anos que Cristo está reinando na face da terra. Presta atenção? Agora, embora, ainda vou ler mais algo para vocês. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Para vocês, bem-aventurados somos nós, que se o que? Permanecermos com ele, nós ser ressuscitados agora. Não é nem ser ressuscitado. Essas pessoas que vão participar do arrebatamento, elas vão passar da morte para a vida. Entendeu? Da morte para a vida. Entendeu? Vocês veem como é maravilhoso. Tudo dele é maravilhoso. Eu não vejo nada dele imperfeito. Tudo dele é maravilhoso. Entendeu? Continuando aqui, ó. Agora eu vou falar sobre o quê? Sobre a segunda morte. Bora lá? Medo de só falar dessas coisas. Porque para vocês ter pena da alma de vocês. Sabe por que vocês têm tanto medo da morte? Porque a alma de vocês fica angustiada porque ela não sabe onde vocês estão colocando ela. Entendeu? A alma de vocês, ela se angustia quando o quê? Quando vocês ficam enfermos, quando vocês o quê? Quando vocês estão perante algo terrível, vocês se angustiam. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque a alma de vocês não sabe qual é o caminho que vocês estão correndo aqui, conduzindo ela. Porque saiu do corpo, nasceu para sempre. Em outro quê?
tem dois caminhos. Ou lá no, né? Ou então lá no céu, né? Então, glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Então, versículo Apocalipse 21 e o versículo 14. Presta bem atenção, ó. E morreu, não, e a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Para vocês verem, até a morte, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Presta bem atenção. Ó, continuando. Esta é a segunda morte. Aqui está confirmado que as pessoas vão, essas que ressuscitarem, vão passar o que? Pelo dano da segunda morte para ser jogada no lago de fogo. Aí, meus irmãos, ele é cruel? Não, não é cruel. Isso não é crueldade. É o destino que as pessoas escolhem da própria alma de vocês, entendeu? Porque não se santifica, não procura o Cristo que morreu por vocês, abandona ele, não se santifica. Tudo isso nós precisamos fazer aqui na face da terra. Para que nós o que? Ter um galardão. Não precisa nem um galardão. A nossa salvação já está de bom tamanho para nós, entendeu? Então, mas as outras coisas que ele nos dá por quê? Porque ele se agradou da nossa alma aqui na face da terra, entendeu? Glória a Deus. É bom, meus amores, eu amo pregar o evangelho, explicando as coisas para vocês, para que vocês entendam. E glória a Deus, eu vejo que ele revela que muitas pessoas ao redor do mundo, muitas visões, e vocês o que? Não guardem não, vocês solte, vocês não guardem não, vocês solte, porque por causa da visão de vocês, pode muitas pessoas serem transformadas. Muitas pessoas podem começarem a se santificar dentro da casa de Deus e por fora também, procurar as igrejas, por causa de que? De um testemunho que vocês dão, por causa de que? De uma revelação que vocês soltam. Quem creu, glória a Deus. Quem não creu, então, está entregue nas mãos, né? Então, meus irmãos, não é que esteja entregue, porque vocês estão escolhendo. Nós aqui, nós fazemos todo dia uma escolha. Ou creem em Deus, vocês vêem aquela passagem de Lázaro? Não, não é Lázaro, não. É de Tomé. Tomé, Cristo apareceu para Maria Madalena, assim que ele ressuscitou entre os mortos, assim como ele apareceu para mim, né? Já pertinho da volta dele, né? Então, ele apareceu para Maria Madalena e disse assim, tu vai, fala por meus discípulos, que eu já ressuscitei entre os mortos e estou subindo ao céu. E ela não desobedeceu, não, ela é igual eu. Quer dizer, eu sou igual a ela, né? Eu tô falando para vocês que ele já tá vindo pela segunda vez. Glória a Deus quem crê, glória a Deus quem se consertar com ele, entendeu? E o que foi que ela fez? Ela foi lá e contou. Tomé disse assim, como tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que não creram. Tomé disse assim, eu não acredito não. Eu só creio se eu ver as mãos dele. Se eu tocar nas mãos dele, eu sei, tenho certeza que ele veio de dentro do mundo dos mortos. Se eu tocar nas mãos dele, tocar no lado que ele foi o transpassado, e se eu ver os pés dele. Cristo apareceu para ele. Igualmente, Cristo vai aparecer para muito ser humano na face da terra no arrebatamento. Ele vai aparecer para muitas pessoas, principalmente para aqueles que não creram nele. Igualmente, essa história de Tomé é a mesma história que vai se repetir agora, no dia que se cumprir a vinda dele. Essas pessoas que se curvarem perante a ele, essas pessoas porque não creram nele. Porque eu não preciso ver ele, como eu já vi, né? Mas eu sempre criei nele. Eu sempre criei em Deus. Eu sempre tive, como é que chama, meu Deus? Eu sempre acreditei em tudo que está escrito aqui, o que ainda ponho em prática. Fosse pelos outros, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O que é a palavra de Deus? Eu não saio da palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus está dizendo assim, se tem uma pessoa que é um pastor, está falando ao contrário, eu não vou deixar de seguir o homem que escreveu aqui nas Santas Escrituras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro. Eu não vou deixar de escutar o meu pastor, que o nome dele é chamado Jesus de Nazaré, para me dar ouvido o homem. Vocês me perdoam, entendeu? Muitas pessoas chegam e dizem assim, eu não vou longe não, vou ao que eu ouvi mesmo. Pessoa chegou para mim e disse assim, pessoas que eu a amo, pessoas que eu a amo. Chegou para mim e disse assim, não, mas preste atenção. A pessoa disse assim, não, Meire, tu pode casar de novo. E aqui nas suas escrituras está dizendo que não. Ele disse só se eu morrer ou se meu ex-marido morrer. Eu não quero nem que ele morra e nem tão pouco, né? Então, agora eu quero. Agora eu quero sair dessa vida para estar com ele, entendeu? Com o nosso rei, o nosso salvador. Aí, nem eu, nem ele, nós, né? Estamos aqui na face da terra. Não é lícito nem eu, nem ele casar. Porque se ele casa, ele está pecando. Se eu casar, eu também estou cometendo pecado, estou cometendo adultério. Aí você acha que eu vou deixar de ser pelo que está escrito para me fazer as vontades dos outros, ou então a vontade de quem
tá querendo que eu peque, eu não vou. Você que tá dizendo que não, então, eu não vou fazer isso. Você que tá falando das minhas vestes, eu já prestei atenção, a Bíblia fala até das vestimentas da gente. Se a Bíblia fala da vestimenta da gente, eu olhando, eu lendo, vocês acham que eu ainda vou contra a palavra de Deus? Vou não. Sabe, olha, eu vou contar pra vocês um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu morri, eu ia pro inferno. Não, eu sonhei que eu perdi a minha salvação. Cristo vinha, eu não ia. Aí ele chegou e disse assim, porque tu tá usando calção. E eu usava calção por debaixo do vestido, porque eu sou de pessoa que eu ando de moto pra cima e pra baixo. Assim, pra cima e pra baixo, assim, eu vou buscar uma água, eu vou fazer umas compras, eu vou de moto. E eu ficava pensando que se eu usasse um calção, né, pra quando eu for subir na moto, né, tá entendendo? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, por causa desse mínimo detalhe, você está vendo o que foi que eu tava fazendo. Ele disse que eu não ia mais ele. O arrebatamento aconteceu, eu não fui por causa que eu tava de calção. Eu tava usando calção. Ele chegou e disse assim, você tá usando calção. Nós somos o que? Feminino, nós não podemos usar calção. E os homens têm que se trajar honestamente, do jeito que ele pede, tanto na igreja como em casa. É vestido para as mulheres usar? Usa vestido, tu é uma mulher, tu não pode usar calça, nem tampouco usar o que? Short, entendeu? E o que? Se atrasa, como é o nome, meu Deus? Tem falando aqui, se atrasa, peraí. Se atrasar, como é? Não, não consigo falar, só consigo falar se eu ler, entendeu? Até das nossas vestes, ele diz que a gente tem que se vestir honestamente, entendeu? Com pudor, entendeu? Fora outras coisinhas que ele falou, né? Eu ralei, fiz vídeo pra vocês, solto o versículo, solto o livro, tudo eu solto pra vocês. Se vocês não examinarem Santas Escrituras, se vocês forem com falha perante a Deus, mas eu falei pra vocês. Aqui nas redes sociais, muitas pessoas me assistem. Ele me mostrou, aqui também tem falando muito sobre vaidade. Ele me mostrou uma cabeça de uma mulher toda maquiada. Isso quer dizer o quê? O tempo evangélico, cheio de vaidade. E as pessoas não querem, não. Eu prefiro viver com a minha vaidade do que eu ir para o céu. Então é o que tu escolheu, entendeu? Por isso, meus amores, tem que se santificar. Ou você rejeita a Deus, ou você o quê? Ou você acolhe o que o inimigo está te oferecendo, acolhe o que o inimigo está te oferecendo, perde a tua salvação, e tu o quê? Larga o teu Salvador. Ou então tu larga o que o inimigo te ofereceu e acolhe o teu Salvador. Que o certo para nós fazer é isso. Nós deslargar de tudo que o inimigo nos oferece para nos tirar da presença dele. Do que nós perder a nossa salvação e perder ele. Bora lá. Eu tô lendo aqui algo que apareceu na tela. Você está vendo? É porque eu tô passando muito tempo já com vocês sem beber água. Vou já beber um golinho d'água. Livra você do dano da segunda morte. Livra vocês, a alma de vocês do dano da segunda morte. Se prepara. Eu acho que nunca ninguém